Tem muita gente perguntando quando é que vão abrir as fronteiras ou quando é que a gente acha que vão abrir as fronteiras. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre alguns pontos interessantes, importantes sobre esse assunto. Bem-vindo ao nosso canal Vida em Portugal. Meu nome é Aline e aqui a gente vai falando sobre como está a situação de Portugal, sobre nosso processo de migração, como é a vida em Portugal, como é morar em Portugal. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve no canal, fica aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre essa questão que aflige muitos brasileiros, que é a questão das fronteiras que estão fechadas e ninguém sabe quando é que vão abrir. Porque assim, a gente tem visto muita gente especular a respeito desses assuntos. A verdade é que não tem nenhuma data prevista, não tem nenhuma previsão, mas a gente sabe que existem esforços para que isso aconteça. Então, eu separei alguns pontos importantes sobre esse assunto para a gente falar. A gente vai primeiro analisar o cenário atual de Portugal a respeito disso, e depois a gente vai falar sobre onde é que você se encaixa nessa situação ou como é que você se vê nessa situação, tá? Então, começando sobre o cenário atual de Portugal. A gente sabe que tem um esforço grande com relação à política e à economia para que essa abertura de fronteiras aconteça antes da chegada da primavera ou ali no iniciozinho da primavera. Existe um grande esforço. Isso vai acontecer? Não sabemos. Olha, a situação está tão complicada. E o principal ponto do fechamento das fronteiras e a abertura é o mesmo, né? É a situação da pandemia. Então, enquanto a situação não estiver controlada aqui em Portugal e fora, isso não vai acontecer. Portugal tem se esforçado para conter a situação aqui. Nós temos visto o governo ativamente tomando medidas para tentar reduzir os números. Até o momento já foram, nós estamos falando aqui de início de janeiro de 2021, já foram vacinadas em Portugal mais de 70 mil pessoas, já chegaram mais de 140 mil vacinas aqui em Portugal, então a vacinação está já acontecendo, tem mais vacina para chegar, então o calendário, existe uma previsão até aí do calendário que foi divulgado ser um pouco mais acelerado, porque tem mais vacinas que foram adquiridas há pouco tempo. Só que o controle do número de casos está complicado. A situação se agravou, todo mundo acompanhou aí lá para setembro, ficou difícil. Houve uma pequena redução e aí afrouxaram as medidas para o Natal e Ano Novo. E agora, início de janeiro, nós estamos vivendo um caos, né? Nos últimos dias houve mais de 10 mil casos, recordes, infelizmente, recordes diários, mortes, de internação. Início de janeiro de 2021. A situação atual aqui em Portugal é um quase colapso do sistema de saúde, novamente. Inclusive, nessa próxima semana, a semana que a gente entra agora, até terça-feira, a gente deve receber mais notícias aí a respeito disso e provavelmente vamos entrar num novo período aí de confinamento, como aconteceu em março. Então vamos esperar, talvez as escolas não parem, mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, porque a situação aqui está um pouco fora de controle no momento. Então, por um lado, a gente tem a vacinação avançando, por outro, nós temos o número de casos aumentando, o número de internações aumentando também, infelizmente. A taxa de desemprego também tem aumentado, nós temos visto a economia bastante fragilizada. Eu ando pelas ruas, a rua que a gente mora aqui tem um certo comércio e a gente vê muitas lojas à venda, restaurantes fechados, muitos hotéis, muitos hotéis. A área aqui do Porto, do centro do Porto, né, tem muitos hotéis, alojamentos locais e esses lugares estão passando por momentos muito difíceis. Tem vários que estão à venda, que estão fechados. E se pensar nos principais empregos para os imigrantes, aqueles assim que chegam, é a restauração, são áreas relacionadas ao turismo. Para quem vai chegar no país, vai encontrar um cenário meio complicado. Fechando novamente o comércio, a partir da próxima semana. Não sei por quanto tempo, vamos aguardar. Deve ser 14 dias, não sabemos ainda. Imagina mais um impacto para esses pequenos comerciantes que já estão passando por situações bem complicadas nos últimos meses. E isso pode aumentar a taxa de desemprego, aumentar a quantidade de empresas fechando, de pequenas e médias empresas fechando. A situação aqui não está fácil. E eu não estou dizendo isso porque eles não querem que ninguém venha. É pelo contrário, é para que, se você realmente estiver disposto a vir, para que você se prepare
para encontrar um cenário aqui complicado e para que você venha preparado para isso. Não adianta chegar aqui e falar que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, porque a situação está complicada. Só que aí a pessoa que tá no Brasil, né, vê o vídeo e fala assim, é porque é pessimista, não quer que ninguém venha, não sei o quê. E aí quando chega aqui, vai se deparar com a realidade, vai dizer, poxa, que pena que eu fui atrás de certas pessoas e não fui atrás de outras. Então, assim, cuidado também com as coisas que você tá procurando por aí pela internet, para não ficar só ouvindo aquelas pessoas que estão falando aquilo que você quer ouvir e não o que realmente acontece. É impossível, não é para vir agora, é para vir com muita cautela, é para vir com muito mais planejamento, com uma reserva financeira maior, porque o cenário não está favorável. Mas não é só em Portugal, né? O Brasil está enfrentando uma crise gravíssima e que provavelmente vai ser muito pior para se reerguer, vai demorar muito mais do que Portugal. Então é para se preparar para um cenário difícil. E agora já praticamente chegamos naquela outra parte do vídeo que eu falei, que é onde é que você se encaixa nesse cenário. Então pensa só, quando as fronteiras se abrirem, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ser março, abril, se vai ser agosto, não sabemos, qual vai ser a situação do país? Que país você vai encontrar? E o quão preparado financeiramente, psicologicamente, você vai estar para enfrentar o que você vai encontrar aqui? Para duas coisas, pelo menos, eu já posso te dizer que você precisa se preparar. Precisa se preparar para, sabe, aqueles documentos que você tem que tirar assim que você chega para começar a trabalhar? Tem que ter o NIS, de preferência, né? Facilita bastante a sua vida se você já tiver os documentos. Esse processo administrativo todo da documentação está atrasando um pouco. Eu sei de pessoas que chegaram há poucos meses e o processo demorou muito mais do que quando eu cheguei em 2019. E o meu processo já foi mais demorado do que o meu marido, que chegou no final de 2018, menos de 6 meses antes. E agora imagina durante todo esse período que houve menos gente trabalhando, o processo parado, houve uma readaptação desse processo, passou para online, enfim. Então, tá demorando um pouco mais. Segunda coisa, precisa estar preparado também para talvez demorar aí um pouco mais a conseguir um emprego, porque o cenário não está favorável. Existem alguns setores que não pararam, mas existe muita gente desempregada nesse momento. Então, a procura por emprego está muito maior. Agora eu te pergunto mais uma vez, não é a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta. Quando é que você pretende vir morar em Portugal? Você vai ficar esperando a fronteira abrir? Ficou estranha essa frase para você? Quem tem visto está vindo. Então, se você realmente quer vir morar em Portugal, por que você não toma as rédeas da situação? Pesquisa sobre visto. Você vai ver que a situação pode ser muito melhor, pode ser muito menos dispendioso do que você imagina, e as coisas vão ficar tão mais fáceis para você, ou melhor, menos difíceis, porque o cenário não é bom a nível mundial, não é só Portugal, é a nível mundial. O que eu acho ainda que tem de favorável é que Portugal tem um potencial muito maior de recuperação da economia do que o Brasil e do que muitos outros países no mundo. Não que seja aquela maravilha, aquela estabilidade, aquela fortaleza, mas é um país que tem muito mais recursos e condições de sair de uma crise. Inclusive, há pouco tempo, acho que foi no final de dezembro, foi divulgada uma pesquisa do FMI a respeito de previsão sobre recuperação da economia mundial para 2021. E nessa pesquisa foi apontado Portugal no grupo lá de países com mais perspectiva para se recuperar economicamente em 2021. Então, ainda existe um olhar favorável, né? Um cenário favorável de uma análise aí da economia de Portugal. E assim que forem divulgadas notícias concretas a respeito da abertura de fronteiras em Portugal, a gente volta aqui para falar. E é muito importante ressaltar que quando as fronteiras abrirem, não significa que vão abrir para todos os países. Se o ponto principal é a pandemia, só vai voltar a abrir entre Portugal, quando a situação aqui estiver controlada, e países que também estiverem com a sua situação controlada. Então, se aqui o cenário ficar mais favorável e o Brasil continuar do jeito que está, provavelmente não vai entrar nessa lista quando as fronteiras abrirem. É complicado. Então, se você realmente pretende morar em Portugal, vai pesquisar sobre vistos e vai fazer um bom planejamento, principalmente financeiro. Quando a gente tiver mais notícias sobre esse assunto,
a gente volta aqui. Qualquer dúvida, pergunta que você tenha a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.